Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Espero que você tenha tido um excelente fim de semana, que tudo tenha corrido bem. Inclusive, tem uma coisa que é muito legal que eu vou fazer aqui, não vai ser hoje, mas depois que eu cortei o cabelo do Bruno Peruca, o nosso menino de ouro, Luiz Bate, vai ser o meu próximo cliente. Vou trazê-lo aqui porque ele pediu, primeiro que ele ficou com ciúme, né? No nosso menino de ouro, ficou com ciúme de eu ter cortado o cabelo do Bruno Peruca antes do dele. Então nós vamos ver o nosso Bate, né, querido, aqui sentado. Eu vou cortar o cabelo dele, eu vou montar um salão, pelo visto, chamado Corta Pra Mim, porque o Geraldo, Shrek e Luiz também quer. Todo mundo agora se afeiçoou com o meu novo corte de cabelo. O meu novo corte de cabelo chama Tatu, tem buraco à vontade. Resumo. E a quem chegou? E aí, Marcelão? Nós já falamos, pessoal, deixa de mentir. Esse negócio de televisão, o cara se vê 10 horas. É igual aquelas reportagens, né? Que vem, bate na porta e a pessoa fala: ah, você! Já tá tudo combinado, o produtor veio antes, o cara já cumprimentou, é tudo mentira. Quando eles fizeram esse negócio, aí diz: ah, você! É tudo mentira. Já tá tudo acertado antes. Mas tem uma coisa que é verdade, eu trago um abração para você, das pessoas de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, Alagoas. Todo mundo vê o Cidade Alerta, adoro, abraço. Todo mundo me perguntando lá: cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Deixei preso em Maceió. Trabalhando. Né? Eu quero agradecer o carinho. Quando eles pediram para você falar, me dar um abraço, eles pediram para você me cuspir também? Não, né? Não. Foi uma cusparada muito. Foi involuntário. Foi involuntário. Foi sem querer. E trabalhamos bem também, né? Onde Percival e eu fizemos um show ontem. Ontem, já chegou trabalhando, né? Hora extra. Hora extra. Quer ver? Vou mostrar o show meu de Percival. Mostra, por favor. Cadê? Mas não... Nosso Percival, olha que beleza. Estamos na moda, nós dois. O negócio é que me colocaram num lugar ruim, sabe? Eu queria ser o negócio do Chimbinha, mas esse Chimbinha, como tá pela bola, esse Chimbinha tá pela bola 7 mesmo. Aí, ó, e Percival encontrou um menino. Conta aqui pra mim, faz favor. Percival, esse negócio de eu rebolando assim tá muito bom, não. Acho que eu não gostei. Deixa eu falar. Percival encontrou um menino. É lindo isso. Não tem a minha menina que roubava livros. O Percival encontrou um menino que doma leão. Um menininho, ele tem um leão, ele é pequenininho e ele é uma beleza de menina, coragem. E como o leão dele é dócil com ele, evidente, porque é leão. Mostra o menino que doma leão, por favor. Isso vai dar uma série pra a TV. Olha lá. Presta atenção. Olha que... Bora, leão! Coragem desse menino é impressionante. Bora, leão! E o leão não vai. O leão, a boca do leão dá 10 dele. Não, leão! Tá me rasgando, leão! Tá me rasgando, leão! Não me arrasta, não. E o leão não come ele. Ó. Olha! As calças tá caindo. Tem que ajeitar, dar uma ajeitada. Bora, leão! E o leão não vai. Leão! Ração, vou comer ração. Ração, ó. O leão não vai. Bora, leão! Vem, leão. Agora Leão. vai, vem, leão. Ó, Bora sim, ele bora, leão. precisa fazer força pra pegar um bichinho desse, ó. Vai vendo que, ó. Bota lá, ó. Olha lá. Pensa que é fácil? Brasil é um país lindo, né? Porque tem ator em tudo que é lado. Os garotinhos lá pedindo domador de leão, ó. Aquilo era brincadeira, agora vem o leão a sério. Tá me rasgando, leão! Tá me arrastando, leão. Vai vendo. É uma beleza. Olha lá, ó. Bora, leão! Vai, leão. Puxa ele agora, meu garoto. Ração.
Ração, vai atrás. Bora, Leão. Vai, Leão. Leão. Enquanto ele dá de comer Bora, pro Leão, bora, eu Leão. volto já. Ela se chama Renata. Renata, tricampeã brasileira de fisiculturismo. Renata é uma mulher extremamente linda e com o corpo escultural. As imagens, põe a imagem dela treinando. Ela trabalha o corpo todo o tempo. Renata dedica-se profissionalmente ao fisiculturismo. E na faixa dela, ela é a tricampeã mundial. As fotos são sempre lindas e ousadas. As fotos mostram uma mulher extremamente preparada, mas extremamente sensual. Não há quem passe por perto de Renata sem ter uma certeza de que ela é linda. Mas mais do que isso, quem conversa com Renata tem outra certeza, que ali está uma moça educada, gentil. Isso tudo atraiu um médico que é o namorado quase noivo, quase marido. Renata está em casa naquele dia. Quando de repente, escuta-se um barulho. O barulho que pega, que atrai os vizinhos. Há uma correria e há, ao mesmo tempo, um grito de espanto. Renata está na sacada do edifício. De repente, um corpo cai. É Renata. Ela está no 31º andar. Ela está no andar de número 31. Lá de cima, Renata vem caindo. O que aconteceu? Eu volto já. Falar de Renata, 31 anos de idade, é falar do sucesso. O quanto ela se aplicou para ter um corpo perfeito. Horas e horas de treinos na academia. Horas e horas se cuidando e lapidando cada momento. Esse treino que você vê de Renata é apenas um pequeno pedaço da vida de atleta da tricampeã brasileira de fisiculturismo. São exercícios seguidos, horas e horas treinando e cuidando-se para cada competição. Todos tinham uma certeza: Renata é uma mulher feliz. E isso, da certeza de todos, é porque na aparência ela vivia sorrindo, vivia feliz e tirando fotos seguidas. Fotos dela própria, aí ó, naquele negócio de Chelsea, tirar aí ó, na academia, durante fotos como modelo. O corpo era alegria de Renata. Mas Renata encontrou um amor. Renata encontrou um médico famoso onde ela mora. E nesse dia, ela está... Tem um médico? Se tiver, pode botar os dois. Aí estão.
Eles até juntos treinavam. E nesse dia, Renata está no apartamento em que vivia. Renata ali está e, de repente, se escuta um grito. Do andar de número 31, um corpo cai. Um corpo cai e é o corpo de Renata. Mas no apartamento está o médico namorado. O que exatamente aconteceu com Renata? O que diz o médico? Renata cai do andar de número 31, cai para a morte. E agora começa um mistério. O que exatamente aconteceu? Eu volto já já. Mas como eu ia dizendo, olha a beleza de Renata. Ela, uma mulher linda, um corpo lindo, e o que aconteceu dentro daquele apartamento? Corta para mim. Renata, 31 anos, mostra ela se exercitando. Se tiver outro ponto, só tem esse ponto do vídeo? Se tiver outro, só tem esse ponto. Aí, ó, repara. Aí ela está fazendo, levantando peso para reforçar a musculatura aí, ó, dos braços, peitoral. E aí, se tiver, pode pôr à vontade, porque eu quero mostrar bem o que é o esforço de uma atleta. Não é à toa que ela chegou a ser tricampeã, atual tricampeã brasileira de fisiculturismo. E todo esse cuidado ela tem, olha aí. Aí é ela no momento em que ganhou mais um concurso. E o Campeonato Brasileiro. Aí ela vai... Paraná. E FBB Paraná. Olha aí. Quando foi a última vez que você competiu? E você competiu além do body fitness em alguma outra categoria ou direto no body, desde que você começou? Iniciei sempre no body fitness. E qual aí, foi a ó. última vez? A última vez foi nos Estados Unidos pela NPC, em junho. Ela ia também para o exterior. Mostra as fotos dela, por favor. E de repente, vai passando as fotos. Ela vai e agora cai do 31º andar. E ela vai, corta aqui para mim. Pensa, como uma moça linda desse jeito, preparada, treinando forte, de repente, do 31º andar, do andar de número 31 do apartamento onde ela morava, em Curitiba, capital do Paraná, ela vai, um corpo cai. 31 andares, imagina, cai. Há uma correria absoluta e a pergunta: o que aconteceu? A polícia chega e lá descobre que ela tem um namorado. Põe os dois, por favor, aqui. Ela tem um namorado que é um médico chamado Rafael, e Rafael é famoso na região em que mora. E também está lá na onda da malhação. Os vizinhos, quando a polícia chega, imediatamente os vizinhos dizem, né? Põe ela aqui de novo, por favor. Os vizinhos dizem que ela e Rafael viviam brigando. A toda hora havia uma discussão. Naquele instante, a polícia vai e olha, no apartamento está Rafael. Rafael diz que naquele momento ela tinha tentado 2 vezes
se jogar pela janela do apartamento do andar de número 31. Imagina. E que ele conseguiu contê-la. Mas que na terceira vez ele não conseguiu, porque ele estava em outro cômodo da casa. Naquele tempo, naquele exato momento, por 3 vezes, né, 2 ela tentou se jogar, ele não deixou. Numa terceira, ele estava em outro lugar. Aí, o que ocorre? Vai e começa a conversa. O médico diz o seguinte, que ela, põe a foto, que ela estava vivendo um momento de depressão, estava fazendo tratamento psiquiátrico. Põe as fotos dela, por favor. As fotos indicam uma pessoa normal, né? Treinando, lutando, participando de concursos no Brasil e no exterior, conquistando o tricampeonato, mas a explicação do médico é exatamente essa, de que Renata estava em tratamento psiquiátrico, vivia uma fase de absoluta depressão e que ele, na terceira vez que ela tenta se jogar pela janela, ele ali não estava em outro cômodo do apartamento onde ela vivia. Põe no Cidade. Formada em turismo, escolheu seguir carreira na educação física. Como atleta de bodybuilding, ela já havia conquistado títulos importantes, como o brasileiro e o sul-americano da categoria. Daniel foi namorado de Renata por 9 anos. Ele lembra da personalidade decidida e do empenho da atleta para se tornar profissional. Depois que ela terminou a faculdade, um amigo nosso em comum, Valdemar Guimarães, um preparador físico muito conhecido, ele já era meu amigo porque ele era preparador do Vanderlei Silva, e ele sempre falava que ela tinha a linha do corpo perfeita para a categoria dela e tal, e ela começou, depois que ela se formou, ela entrou de cabeça, assim, né? E acaba deixando eles um pouco de lado. Você vai vendo, o que eu estou mostrando para você é o início, porque a reportagem, eu queria mostrar esse iniciozinho, porque a reportagem está chegando para contar toda a história da musa. Vai botando as fotos, meu filho. Tira esse gordinho aí da fita, pelo amor de Deus. Da musa, né, do fisiculturismo, que agora se jogou do andar de número 31, ou foi jogado. Capitão Nascimento tem informação? A nossa capitã tem sempre que botar no telão aqui para eu ter certeza. A Capitão Nascimento tem informações sobre o caso porque ela ligou para o Paraná e a nossa Capitão Nascimento vai dar informações porque está tudo no momento uma confusão absoluta de informações se o namorado estava realmente dentro do apartamento, se ele não estava no apartamento. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Ele realmente estava no apartamento. Ele foi chamado na delegacia, prestou depoimento. Lá ele contou para a polícia que no dia ele estava em outro cômodo e que por 2 vezes a Renata tentou se jogar da janela. Na terceira ele não conseguiu impedir, ele só ouviu depois a gritaria e viu o que tinha acontecido. Ele contou também para o delegado que ela sofria de depressão e que estava fazendo tratamento psiquiátrico. Mas a família dela contesta, diz que desconhecia, na verdade, essas informações. O que levou a polícia a desconfiar também que pode se tratar de um assassinato foi uma marca da mão dela na parte de cima da janela. O delegado já pediu as imagens das câmeras de segurança do prédio. As imagens serão analisadas. Alguns vizinhos que moravam perto, ali no mesmo hall do casal, contam que eles viviam brigando, era muita gritaria, viviam em pé de guerra. Na delegacia, o Rafael disse que eram brigas normais entre o casal. Tudo isso está sendo investigado, Marcelo. Ok, então, já nós vamos ter todas as informações sobre o caso de Renata,
a fisiculturista tricampeã brasileira. Já já eu tenho mais informações. Corta para mim. Já, proc. Viviane. Viviane cuida da casa, da filha, controla os gastos da família. Everaldo. A mulher começa a reclamar dele porque ele está perdendo cada vez mais, perdendo contato com a família, porque ele fica trabalhando até tarde, e ela começa a reclamar. Mas ele tem um objetivo e consegue ter uma casa, comprar a casa própria. Mas naquele momento, uma coisa acontece. E o que acontece? Ele perde o emprego. Ao perder o emprego, o casamento sai pela janela. Eu já vivi isso. Vou contar uma história. Eu no casamento eu ia tudo bem na minha vida. Essa história é interessante para que a gente possa imaginar o que é a questão do dinheiro. E como a gente pode se enganar, né? Meu casamento ia tudo legal. Agora eu estou falando de mim, para a gente conversar um pouco. O resumo. Meu casamento estava indo bem e tal, eu estava trabalhando bem e ganhando bem, estava tudo ótimo. De repente, por culpa minha, eu perdi o meu emprego. Foi a única vez na minha vida que eu perdi um emprego. E por culpa minha, por arrogância minha. Essa é a palavra certa. Por que é arrogância? Eu explico. Porque quem mandava na empresa para a qual eu trabalhava, os dois donos me pediram uma coisa e eu disse não para os dois. E era uma coisa que eles tinham absoluta razão. E aí não havia jeito de continuar essa relação profissional. Se bem que eu posso garantir a vocês que eu gosto dos dois e muito até hoje. Resumo, o que aconteceu? Quando eu perco o emprego, né, tinha uma vida bacana, todo mundo me conhecia, a mesma coisa da vida de hoje, que graças a Deus mesmo, eu recuperei minha vida. Naquele momento que eu perco o emprego, acontece o seguinte, toda a harmonia da casa foi embora. E eu sou assim, quando a situação está difícil, é a hora que a pessoa vai me ver mais calmo. É a hora que eu fico tranquilo. Quando eu estiver reclamando, tá tudo bem por dentro. Mas quando eu começar a falar baixo tal, é porque eu estou pensando ou estou zangado. O que aconteceu? Eu estou ali. Eu sabia que eu não podia me mexer. Eu tinha que esperar. Eu sabia a lambança que eu tinha feito. Só que naquela época, a minha ex-esposa disse para mim, você não faz nada, você não luta para voltar para o mercado de trabalho. E eu lutando, mas lutando, não é lutando, eu botei Deus na frente. O senhor me ajuda aí porque o negócio está difícil. Se o senhor não correr, eu já corri de cansar. Resumo, o casamento foi embora. Eu me lembro um dia que eu estava ali triste, sentado e sozinho, hein? Eu escutei a seguinte frase, nessa casa não tem dinheiro mais para nada. E aí teve uma sequência. Eu aí me calei envergonhado e não faltava o fundamental, comida, estudo para criança, tudo isso tinha carro, porque eu sempre fui cuidadoso com as minhas coisas. E aquilo foi uma humilhação gigante para mim, mas às vezes a humilhação você engole calado, porque Deus há de responder por você. E assim foi a mesma coisa aqui. Quando o Everaldo perde o emprego, Viviane diz, você não faz nada. Até onde chegou um momento em que Everaldo perdeu a cabeça, depois de mais uma discussão, porque as contas da casa começaram a atrasar. E aí, ele não aguentou e foi para cima de Viviane. Fez uma coisa errada.
Ele aí saiu correndo, pegou a filha pequena de 4 anos, deu para o vizinho e disse, ó, leva para casa da avó dela, por favor, porque eu vou fugir. O outro gritou, mas fugir de que? Eles acabei com a vida de Viviane. Mas esse não há de ser o final da história, mas o começo é assim. Aqueles gritos chamam a atenção de todos na vizinhança, principalmente deste homem. Ele já sabe. Everaldo e Viviane estão brigando mais uma vez. De novo? São tantas brigas que todos já estão acostumados e têm uma certeza. Um dia, isso ainda vai terminar mal. Você tem que tomar atitude de homem. Everaldo e Viviane se conhecem há 8 anos. Everaldo sempre trabalhou como padeiro e foi assim que ele conseguiu realizar um sonho, ter uma casa. Viviane também é daquelas que ajudam o marido. Largou o emprego para cuidar da casa e da primeira filha do casal. Sua mãe, claro, porque aquele seu pai é feio. Por sua mãe, sim. Mas Viviane sempre teve muito ciúme do marido. É só ele chegar tarde que as brigas começam. Isso é hora de você chegar aqui, Everaldo. Everaldo, você viu a hora? Onde é que você tá? Ai, olha, eu passei o dia inteiro procurando emprego e não achei. Até que Everaldo perde o emprego. Com o tempo, a esposa até entende e apoia o marido. Mas quando as contas começam a atrasar, o que era amor vai se transformando. Isso, Até quando? Até quando? Everaldo. Até não, na boa, na boa. Eu não aguento mais. Vêm as discussões e agressões. E tudo na frente da filha. Ah, não, escuta aqui. Agora você tá preocupada com a menina? Agora você tá preocupada com a menina? Você chega me cobrando, tá preocupada com a menina? Se Viviane entendia que o desemprego era coisa passageira, com o tempo ela começa a achar que Everaldo é o culpado. Não, Everaldo, me perturba. você tem que tomar atitude de homem. Mas não vamos discutir na frente da menina? Ah, você quer discutir na frente de quem? Ela acredita que o marido anda muito acomodado e passa a cobrar uma atitude. Meu filho, ficar sentado aí pensando na morte da bezerra não vai trazer comida pra dentro de casa, não. A vida do casal fica insuportável, a tal ponto que Everaldo decide acabar com tudo. Por que você me persegue tanto assim, Vivi? Pelo amor de Deus! Eles discutem feio. A mulher diz que vai largá-lo. Everaldo diz que não vai ser abandonado. Eu não consigo. Tá, então. No dia seguinte, ele leva a filha para a escola. Ó, obedeça a professora, viu? Como eu já te falei. Na volta, pega um facão, entra em casa. Deixa ela ouvir. Viviane mais uma vez reclama que não tem dinheiro, que falta comida. Eu acho que eu sou um Eu não trouxa. sou idiota. Eu acho que eu sou um tonto, não é possível. Eu é que tô sou idiota de estar com você até hoje. Não grita. Nova discussão. Os vizinhos ouvem os gritos, até que vem o silêncio. Ué? Acabou a briga mais cedo hoje? Horas depois, alguém bate na porta deste vizinho. É Everaldo. Ele diz que acaba de matar a esposa. Cara, tá te incomodando. Mas, por favor, cara, acabei de fazer a maior besteira na minha vida. E pede ao vizinho que mande a filha para a casa da sogra, porque ele vai fugir. Mas eu fiz a maior besteira na minha vida, cara. Cuidado, Me perdoa, meu. cara. Obrigado, Dudu. A casa que um dia foi o lar de uma família está destrancada e parece abandonada. Roupas da criança que seriam lavadas pela mãe ficaram espalhadas no quintal. Dentro ainda há as marcas do assassinato covarde. Viviane e Everaldo se conheceram há cerca de 8 anos aqui mesmo, no litoral de São Paulo. Eles construíram essa casa com muita dificuldade. Há 4 anos, nasceu a única filha que o casal teve. Os vizinhos contam que eles sempre discutiram bastante, mas há cerca de um mês, essas brigas se tornaram mais frequentes. Era possível ouvir a gritaria do casal das outras casas, o que deixava os moradores muito preocupados. Afinal, aqui dentro, vendo tudo, estava a menininha, de só 4 anos de idade. A gente percebia que
Os vizinhos mesmo escutava, né, as brigas e tal. Alisson conhecia a Viviane desde a infância. Tentava dar conselhos para a amiga. Senta, conversa com ele, entendeu? Conversa, se certa. Não pode ficar se brigando toda hora na frente da sua filha. Além de ciúmes, problemas financeiros também motivavam os desentendimentos. Everaldo é padeiro, mas estava desempregado. Na noite anterior à tragédia, a briga foi ainda mais intensa. Na manhã seguinte, Everaldo levou a filha para a escola e voltou decidido a acabar com aquela situação. Usou um facão para matar a esposa. Logo após o crime, Everaldo procurou um vizinho. Ele bateu na porta da casa do amigo e contou que tinha feito uma besteira. Parecia desnorteado, assustado. Confessou que tinha acabado de matar a esposa. Depois disso, ele fugiu para o meio desse mato e não foi mais visto. Everaldo está foragido. A filha do casal foi levada pelo conselho tutelar e deverá ficar sob os cuidados da avó materna. Enquanto, de um lado, parentes velavam o corpo de Viviane, do outro, policiais conseguiram prender o assassino da jovem, o marido Everaldo. Policiais fizeram várias buscas para tentar encontrar o criminoso, principalmente na região onde tudo aconteceu. Os investigadores foram até a casa de parentes de Everaldo, mas ninguém sabia o paradeiro do assassino. A polícia só conseguiu prendê-lo após uma denúncia anônima. Everaldo estava numa casa no mesmo bairro. Quando os policiais chegaram, ele não esboçou nenhuma reação. Ao contrário, com muita frieza, deu detalhes do que aconteceu naquele dia e confessou que matou a mulher após uma discussão. Everaldo não tinha passagens pela polícia, mas ele começou a agredi-la depois que perdeu o emprego. O enterro de Viviane foi em São Paulo, local onde moram os parentes da vítima. A avó foi consolada por familiares. A filha do casal vai ficar com a mãe de Viviane. Eu vou direto ao nosso litoral, a Santos, onde a nossa, quem é viva, sempre aparece, a nossa Fernanda Burger, que nos abandonou por Santos, mas de vez em quando ela dá o ar da graça aqui. Ela resolveu morar em Santos porque ela teve uma filhinha, uma bebezinha, e ela disse que o ar marinho para Menem vai ser melhor. Ela quer que a menina vá fazer surf. Tá bom, tem que botar para estudar. Mas diga lá, Fernanda. Oi, Marcelo, boa noite. Olha só, o Everaldo está preso, prisão temporária decretada por 30 dias. Ele fugiu com a roupa do corpo, suja de sangue, e foi encontrado na mesma região ali onde ele morava com a Viviane. Ele conhecia muito bem aquele mato, porque ele morava ali há 10 anos. Ele trabalhava como pedreiro, fazia alguns bicos, era padeiro de formação. E ele que construiu a casa onde ele morava com a Viviane e com a filhinha. Quando ele foi preso, Marcelo, ele falou a mesma coisa que ele falou para o vizinho, para o amigo dele, que estava arrependido, que tinha feito uma besteira e a única preocupação dele, depois do crime agora, é com a filha, de só 4 anos. Os próprios vizinhos confirmaram que Everaldo sempre foi um bom pai, mas agora ele está na cadeia, Marcelo. E agora a menina? E a menina ficou com quem? A menina está com a mãe da Viviane, com a avó materna. Com a avó materna. Tá bom, Fernanda, obrigado, meu amor. Dá um beijo na neném, tá? Obrigada. Pensa no... Ploc. Renata Mugiati. Agora vamos no caso. Tricampeã brasileira de fisiculturismo. Ela participou de concursos no Brasil, concursos no exterior. Ela vivia em Curitiba, no Paraná. E a vida de Renata parecia ser uma vida super tranquila, exercitando-se o tempo inteiro na academia. Ela fez do culto ao corpo, né, a sua fonte de inspiração e seu ganha-pão. Não deve ser fácil ser tricampeã brasileira de fisiculturismo. Requer um esforço impressionante. E as fotos mostram o corpo perfeito que ela mantinha para exatamente ganhar todos os concursos
pelos quais ela passou. Era o sucesso em pessoa, tinha uma galeria gigantesca de fãs e tinha também uma galeria gigantesca de pretendentes. Bonita, corta para mim, meu filho. Bota aqui a foto da... Olha o tamanho do corpo. Ah, peraí, bota outra que estava aqui. Olha a musculatura, impressionante. E quando vou andar assim, a história que ela está se preparando. Agora, bota a da motocicleta. Aí você vê, ó. Aí não, quando está mais relaxada, o corpo fica, evidentemente, é um corpo trabalhado, mas não fica aquela musculatura saltando. Pois bem, o que ocorre? Renata está em casa, tranquila e tal, e está com um namorado, o médico se chama Rafael, que também é malhador e é conhecido lá onde eles moravam. De repente, um corpo cai do andar de número 31. Pode imaginar o alvoroço que foi. É o corpo de Renata. Eu fico imaginando, 31 andares, dá quanto mais ou menos de altura? Vai dar, vou dizer, a meu cálculo, ó, dependendo se não tiver andar de garagem, a garagem for térrea, vou dizer uma coisa, vai dar uns 95 metros, por aí, entre 95 e 100. O que acontece? Mostra o corpo dela, mostra a menina, meu filho. O que acontece? Acontece o seguinte, ela está lá, tranquila, com o namorado, e o corpo cai. Renata cai do andar de número 31. A polícia corre. Testemunhas contam que ela e o médico viviam brigando. A polícia vai e ali está o médico. Chama o médico e o médico diz o seguinte, que a nossa tricampeã brasileira de fisiculturismo, que ela estava passando por uma fase de profunda depressão e estava em tratamento psiquiátrico. A família de Renata diz exatamente o oposto, que ela estava tranquila da vida. O médico diz mais, que por 2 vezes conseguiu segurá-la. Ela ia se jogar e ele a segurou e não deixou. O que ocorre é o seguinte, que imediatamente, né, ele teria ido para um outro cômodo, quando aí deixou ela livre e ela na 3ª tentativa se jogou. A essa altura, a polícia fica perguntando e está investigando para saber exatamente se essa moça se jogou ou foi jogada. Põe no Cidade. Formada em turismo, escolheu seguir carreira na educação física. Como atleta de bodybuilding, ela já havia conquistado títulos importantes, como o brasileiro e o sul-americano da categoria. Daniel foi namorado de Renata por 9 anos. Ele lembra da personalidade decidida e do empenho da atleta para se tornar profissional. Depois que ela terminou a faculdade, um amigo nosso em comum, Valdemar Guimarães, um preparador físico muito conhecido, ele já era meu amigo porque ele era preparador do Vanderlei Silva, e ele sempre falava que ela tinha a linha do corpo perfeita para a categoria dela e tal, e ela começou, depois que ela se formou, ela entrou de cabeça, assim, né? E em 2 anos ela teve uma ascensão assim meteórica, assim, ela foi campeã de tudo, né? Paranaense, brasileiro, sul-americana, depois foi para os Estados Unidos, campeã em Nova York, assim, sabe? Renata caiu do 31º andar deste prédio em que vivia com o namorado, aqui bem no centro de Curitiba. Segundo relatos da polícia, os vizinhos disseram que Renata gritava muito pouco antes de cair.
A polícia quer saber o que acontecia dentro do apartamento pouco antes dela ser encontrada caída aqui na rua. Em depoimento à polícia, o namorado de Renata disse que impediu que ela saltasse pela janela por 2 vezes, mas que na terceira não conseguiu evitar o pior. A divisão de homicídios investiga o caso. O delegado responsável pelos trabalhos não quis gravar entrevistas, mas contou que Renata tinha um relacionamento conturbado com o atual namorado e que sofreria agressões dele. A polícia também apura se a informação de que ela teria tentado suicídio durante o último feriado é real. Segundo as investigações, o apartamento em que o casal estava não apresentava indícios de briga. O indício mais forte encontrado pela polícia foi uma marca da mão direita de Renata na parte superior da janela em que ela teria se lançado. O que a gente quer mesmo é que a perícia apronte os fatos, né? Que a gente não pode acusar ninguém injustamente, né? Acho que isso é pecado fazer isso, né? Mas assim, a Renata era uma menina que gostava do sol, gostava da praia, gostava de atividade física, era super determinada com tudo, ela era tudo alegre, muita gente gostava dela, assim, sabe? E eu vou direto, a nossa Capitão Nascimento ligou para o Paraná, porque a gente não consegue fechar um link ao vivo do Paraná para cá, então a nossa Capitão ligou para o Paraná e ela tem mais informações. Diga lá, Capitão. Marcelo, a polícia agora investiga o seguinte. O delegado descobriu que 1 hora antes da Renata ter sido encontrada morta, ela conversou com algumas amigas pelo celular. É que a Renata vendia biquínis e ela estava negociando com as amigas, marcando de mostrar os produtos para elas. Outro ponto é o seguinte, nas redes sociais, no dia em que ela foi encontrada morta, ela teria publicado que seria o último dia de vida dela. Mas o delegado também descobriu que várias publicações das redes sociais foram apagadas. Por isso, agora a polícia quer descobrir se esta frase de que seria o último dia de vida foi realmente publicada pela Renata, Marcelo. Ok, mas quer dizer, naquele dia, no dia da morte, quando foi exatamente? Foi sábado agora? Tá em silêncio. Eu tô agora... Isso mesmo, Marcelo, no sábado agora. Então, deixa eu dizer uma coisa. Nesse dia, no próprio dia da morte, ela estava negociando... Vai botando a foto da menina, por favor, porque eu não tenho a menor importância. Quem tem importância é a moça, que é para isso que nós estamos tentando descobrir. Hein, capitão? Naquele dia, então, ela já estava negociando o biquíni, é isso? Mesmo, quer dizer, como se fosse um dia normal. Estava assim, 1 hora antes. Desculpa. Como se fosse uma coisa normal. Normal, Marcelo, como se fosse um dia normal, 1 hora antes. Isso, exatamente. Ela conversou com as amigas, combinou de mostrar os biquínis, estava negociando, falou sobre preços, como se fosse um dia normal. A polícia descobriu depois que olhou o celular dela. Foi no aplicativo do celular que ela conversou com as meninas. E depois da morte dela, isso é, o tempo depois dela se jogar, mensagens foram apagadas do celular dela, é isso? Isso, na verdade foi de uma rede social dela, elas foram apagadas, essas mensagens. No dia ela publicou uma mensagem dizendo que seria o último dia de vida dela. A polícia foi analisar a rede social e viu que outras publicações dela tinham sido apagadas. Então por isso que o delegado ficou na dúvida agora, será que foi ela mesma quem publicou a mensagem de despedida? Tá certinho. Então já, capitão, fica ligado, já nós vamos ter mais informações. Quando eu apontar assim, Souza, é para botar a foto. É porque quando é a Angélica, ela tá indo de táxi. Quando aponta o dedo, vai de táxi, Angélica. Quando sou eu, é para mostrar a foto. Para ficar tudo bonito. Né, para mostrar. Já a gente vai ter mais informações. Me dá o homem preso, me dá o homem preso. Vamos, meu filho, o homem que você está vendo. Ele tinha uma namorada. Tinha, o verbo está no tempo certo. Ele foi pro forró se divertir com a namorada e a namorada levou uma amiga. Foram os 3 pro forró. De repente, a namorada dele é amiga. Corta aqui para mim agora. A namorada e a amiga vão pro banheiro, ele fica esperando. Quando ele disse, mas tá demorando? E aí,
o Zé foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele chega, tá a amiga assim, e a namorada do Zé tá atrás da amiga, que tá feita assim, como se estivesse olhando para ver se vem alguém, e a namorada dele tá sapecando com outro sujeito. Era cada beijo que parecia que ia arrancar a língua um do outro. Ele disse, vamos para casa. Quando chegou em casa, o Zé disse, você gosta de esconder beijo da outra, né? A outra, não é bem assim, você tava beijando, tava. Mostra a língua para ver como tá. Quando foi, ele sapecou as duas, acabou com a vida das duas e foi preso logo, põe no cidade. Quando a polícia chegou a este pesqueiro na zona rural de São Roque, encontrou uma cena chocante. O corpo de Patrícia Aparecida de Oliveira, de 27 anos. Ela foi morta pelo caseiro José Domingos de Alcântara. Patrícia morreu no quarto da residência onde José Domingos vivia com a mulher, Fabiana Oliveira. Assim que viu a amiga morta, Fabiana tentou fugir e pediu ajuda nesta casa, mas ninguém da vizinhança pôde fazer nada. O caseiro arrastou a mulher para esfaqueá-la neste local onde foi encontrada. Fabiana foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital. Pelos ferimentos, os médicos perceberam que a arma usada no crime não foi a mesma que matou a colega, mas sim uma faca de cozinha. Neste vídeo gravado na delegacia, o caseiro se mostra arrependido. Peguei ela me traindo, dei entrada, peguei e matei a amiga dela primeiro, depois arrastei ela para o mato e matei também. Estou arrependido. Seja o que Deus quiser. De acordo com testemunhas, o casal estava junto há 3 meses e parecia feliz. Estas fotos foram tiradas no mesmo dia do crime, nesta casa de forró, e teria sido o local onde começou o desentendimento, motivado por ciúmes. Eles estavam numa casa de baile de forró, estavam curtindo a noite. Ela pediu para ele, vou até o banheiro, né? E foi. Ele disse que demorou muito, foi ver o que estava acontecendo com ela. No momento que ele chegou na porta do banheiro, a Patrícia barrou ele. Falou, não pode entrar, não pode entrar. Ele continuou peitando ela, conseguiu entrar até o banheiro. E foi onde ele avistou ela beijando um outro rapaz. José Domingos foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. O caseiro vai ser encaminhado para a cadeia pública de São Roque. E deixa eu dizer uma coisa. Bom, esse já está preso. Tá dando esse abrir negócio de marido e mulher. Tem uma história aqui. Pode botar os dois aqui. Eu não gosto de falar isso não, mas isso aqui, ó, escuta o que eu estou dizendo sobre esses dois. Se essa confusão entre esses dois ainda não virar caso de polícia, que já está virando a cada dia, pode ser que eu me engane e Deus queira que eu me engane. Por quê? Por uma razão. Eu preciso dizer que é a Joelma e esse aqui é o Chimbinha. Esse Chimbinha também vou te contar, hein? O que acontece? Aconteceu o seguinte, que a Joelma foi para a delegacia e agora disse que o Chimbinha tinha dito para ela o seguinte, essa nossa separação ainda vai acabar em morte. A Joelma, então, saiu de casa, fechou agora sozinha, começou a chorar, e ela saiu de casa e conseguiu, da justiça, uma medida protetiva que obriga, bota os dois ali, que obriga que ele não pode chegar a menos de 100 metros dela. E ela fez no boletim ela disse, coloca aí, doutor, ela falou, porque ele disse que a nossa separação do jeito que vai acabar em morte. Ela fechou, quer ver? Mostra ela sozinha no show. Olha ela aí, abre o áudio. Olha aí, nós acabamos de receber as imagens que você está vendo, a Joelma fazendo um show em João Pessoa, sozinha,
O vestido dela tá comprido, né? Ela acabou de fazer um show sozinha sem o Chimbinha. Ela despencou uma hora qualquer e já tá fora. Mas a questão é, ela denunciou e conseguiu a medida protetiva de que Chimbinha teria dito que a separação dos dois vai acabar em morte. Vai vendo se eu tenho razão ou não tenho, que esse negócio entre esses dois ainda já chegou na cadeia. Já teve uma denúncia de estelionato, agora tem uma denúncia por ameaça. Resumo, olha quanta gente foi ver a moça. E ela aí foi pra cadeia. Põe no Cidade. O casamento acabou. Mas os atritos que envolvem a cantora Joelma e o guitarrista Chimbinha da banda Calypso parecem não ter fim. A separação virou caso de polícia. A imagem de Joelma chegando em uma delegacia da Grande Belém surpreendeu os brasileiros. A cantora procurou a polícia para denunciar o ex-companheiro por ameaça. De óculos escuros e cabelo preso, Joelma desce do carro. Ela está acompanhada de uma advogada e 2 funcionárias. Joelma entra na delegacia. Do lado de fora, a expectativa dos fãs. Joelma conversou por 5 horas com a delegada do caso. Na saída, não quis dar entrevista. É um procedimento, que está em fase de apuração relativa à vida pessoal dela. Ela não quer divulgar nada além disso, apenas que é relacionado à vida pessoal dela. O boletim de ocorrência. Nele, Joelma diz que Chimbinha não se conforma com a separação e que ele a persegue todos os dias, ligando para ela e para suas empregadas. Segundo ela, Chimbinha tem um histórico de violência e que, inclusive, agrediu um dançarino da banda. A cantora diz também que saiu de casa porque Chimbinha teria dito que isso ia acabar em morte. O advogado do guitarrista nega as acusações. Eu desconheço isso. E ele também nega que tenha ameaçado sequer ela. 2 dias depois, a justiça determinou que Chimbinha deve manter pelo menos 100 metros de distância de Joelma. A decisão tem como base a Lei Maria da Penha, que prevê medidas de proteção para mulheres em situação de risco. Chimbinha está afastado das apresentações da banda Calypso. Segundo a assessoria do grupo, o guitarrista passou por uma cirurgia nos olhos. Ele foi substituído pelo guitarrista Ian Marinho. A assessoria da banda informou que o futuro de Chimbinha na Calypso deve ser definido na próxima semana. A banda estourou com o ritmo Calypso no país. Foram mais de 15 milhões de discos vendidos. O grupo existe há 16 anos. Já o casamento de Chimbinha e Joelma é mais antigo. Durou 18 anos. Eles têm 2 filhos. O fim do relacionamento foi anunciado em 19 de agosto. O motivo teria sido uma traição por parte de Chimbinha. No dia seguinte ao rompimento, Chimbinha teria sido hostilizado pelo celular e fez a denúncia à polícia. O músico procurou esta delegacia e mostrou várias mensagens de texto, todas anônimas e ofensivas. A polícia manteve a história em segredo, até que esta semana a dona do telefone usado para mandar os torpedos apareceu. O telefone estava em nome de Cíntia.
uma das funcionárias que acompanharam Joelma à delegacia. Cíntia é uma espécie de conselheira da cantora. Elas são amigas há 12 anos. Uma pessoa foi ouvida e negou a emissão dessas mensagens. Como o crime é de origem, de caráter pessoal, de origem privada, nós aguardamos a presença dele para ele se manifestar sobre o andamento ou não das investigações. Para o advogado de Chimbinha, Cíntia tomou as dores de Joelma. Logo após receber a intimação, ligou para a Joelma. E as mensagens cessaram. Nos parece aí que está havendo uma vingança, entendeu? Querendo confundir o público. A amiga de Joelma não foi localizada para dar entrevista. Natália diz que ficou assustada com a repercussão do caso. É algo delicado, né? É algo bem delicado. Então, eu me preocupo mais com ela, com o bem-estar dela. E também dos meus irmãos. Tenho conversado praticamente todo dia com ela por telefone. Ela já me acalmou, disse que não é para me preocupar, que ela está bem. Então, é isso que importa. Em uma nota enviada à imprensa, Chimbinha pede perdão à cantora e aos filhos por todo e qualquer constrangimento que tenha sido causado ao longo desse tempo de convivência familiar e profissional. E ele quer reconquistar a família dele, a confiança dos filhos, da mulher, que ainda não houve separação. Todo mundo erra. Errar é humano, né? E a imagem que você está vendo é do primeiro show de Joelma completamente sozinha, isto é, sozinha que eu me refiro, sem o marido Chimbinha. Eles foram casados, que 8 anos, né? Por aí, eu me lembro. Percival que sabe disso. Resumo, abre o áudio, meu filho. Como eu disse, o vestido dela é comprido, né? Mas um pouco a mini saia só tem o mi. O unisaia eu acho que ela esqueceu no armário. Tá curto mesmo o negócio. Olha, tem umas pernocas gordas aí, ó. Fica lá animada, né? Tá bonita ela. Aí, mas o Chimbinha decidiu pular a cerca. Quantos anos? 15 anos de um casamento. Pode há 15 anos. Fique imaginando o seguinte: será que eu tô errado? Uma pessoa tem uma família, tá 15 anos com a família. Os dois começaram a construir um sucesso, né, nacional nos últimos anos, né? Sendo os dois reconhecidos por todo o país com a banda Calypso. Não tem por que o sujeito querer fazer uma nova prova olímpica de pular a cerca. Eu não consigo entender qual é a história do homem. Por que o sujeito tem que ficar pulando de galho em galho? Agora vai vendo. Perdeu o lugar na banda, porque ele tocava lá aquela guitarra dele, mas quem é atração é ela. Ela quem canta, é ela lá. Abre o áudio, olha lá. Ó. Não precisa puxar o vestido não, meu amor. Já tá no limite mesmo. Resumo. Ela que é a atração da banda. Ela vai carregar a vida dela pra frente com toda certeza. E o outro vai tocar guitarra onde? Só se for no boteco. Quer dizer, o cara jogou o negócio profissional dele pelo lixo e o fundamental, jogou a família. A se confirmar que ele pulou a cerca, eu vou contar uma história. Do jeito, conta aqui pra mim, deixa ela dançando aqui. Do jeito, né, que ela tá com raiva desse homem, ele pode querer
pode querer nesse momento, se ele tivesse juízo, e juízo a gente não vende, nem empresta, cada um tem o seu. Se eu tivesse com ele para dar um conselho, eu ia dizer, meu filho, faz uma coisa. Primeiro, não vai lá. Segundo, manda o advogado conversar com o advogado dela, para ver se consegue conversar. Vai lá e pede desculpa, né? Pede perdão e volta para casa. Porque tem mulheres, quando, para ela estar com esse sentimento, eu posso imaginar o amor, né? Porque tudo me leva a crer assim, visto daqui. O amor que esse homem tem por ela. E de repente vai tudo por água abaixo, hein? Né, Peci? Exatamente. Quer dizer, num caso desse, a mulher não aceita de jeito nenhum ser traída. É uma humilhação. Ela não aceita ser traída. A traição a machuca. Qualquer pessoa, ué. Machuca, exatamente, profundamente. Então a reação dela é perfeitamente compreensível. Não é só isso, o problema não é esse. Chegou de férias, mas chegou atazanado. Você não tomou o remédio de novo? Não, uma semana sem remédio. Inacreditável. Resumo, o que acontece? Acontece uma coisa, na minha cabeça. Não é questão, a questão é alguém, as pessoas quando elas vão desde o início da vida juntas, vão remando juntas, elas têm que perceber que aquilo ali, né, aquela construção, não foi construída só com o objetivo do dinheiro, no caso deles de sucesso também, não. Aquilo é construída pelo amor do casal. É uma luta de dois, e que nem eu contei ainda há pouco, quando acabou meu casamento. Por quê? Porque eu fiquei sozinho. A mão que tinha que se esticar para mim recuou naquela hora. Aí eu entendi, caramba, eu só tinha valor pelo que eu dava e não pelo que eu sou. No caso dela, é exatamente isso. Ficou vagando, né? Porque deve ser duro você descobrir que está sendo traído. Bota ela ali. Olha lá, né? Deve ser duro você descobrir do nada que está sendo traído. Me desculpe, aquilo é uma construção. Quantos anos você conhece a banda Calypso em termos nacionais? 5, né? Eles estão 15 anos casados, começaram juntos. De repente o cara vai pular a cerca. Tomar juízo, jacaré.